Olá amigos, estamos aqui mais uma vez conversando sobre o Enem. Hoje tirar a dúvida aí como calcula a nota do Enem. Muito difícil, né? O governo, o MEC não explica. Antes de explicar como calcula a nota, né? Vou dar um exemplo para pessoas que acertaram 40 questões nas 4 provas, em matemática, em ciências da natureza, em ciências humanas e linguagem. Então, por exemplo, no ano de 2012, uma pesquisa que nós temos aqui com o pessoal do Guia Enem, o nosso pessoal, né, a nossa equipe, uma nota aproximada, um pouco para cima, um pouco para baixo. Quem acertou 40 questões de matemática, das 45, ficou com uma nota próxima a 850. Quem acertou em ciências da natureza e ciências humanas, 40 questões, ficou com uma nota próxima de 740. E em linguagens, ficou com uma nota, quem acertou 40 questões, próxima a 690. Então a nota é diferente. Vamos explicar por que essa nota é diferente. Primeiro, tirando aquelas coisas, aquele monte de mentiras que os cursinhos, a imprensa e o próprio MEC ajuda a colocar na cabeça das pessoas, que tem questão fácil, tem questão difícil, que a questão fácil vale menos, que a questão difícil vale mais. Não é bem assim. Na verdade, a nota é dada ao caminho que você escolheu. A nota é dada ao seu caminho, ao seu construto, à sua construção. Então imagine que eu e você fomos fazer a prova de matemática, eu e você acertamos 35 questões. Eu acertei as 35 questões com um conjunto, as mesmas 35, que um conjunto de 80 pessoas. E você acertou 35 questões com um conjunto de 200 pessoas. Então, o seu construto, como você acertou 35 com mais gente, as suas 35 teve mais gente, o seu construto, a sua construção, TRI, o programa de computador, entende que ele é mais lógico, ele é mais sólido. Então, isso te dá uma nota maior. Como você acertou 35 questões com mais gente, você fica com uma nota maior. Imagine que o seu namorado, sua namorada foi lá, acertou 34, mas acertou com 800 pessoas. O construto dela é muito mais sólido, então provavelmente vai ficar com uma nota maior do que a nossa ainda, tendo acertado menos questões. Então, é verdade esse negócio de fácil e difícil, mas não é uma a uma. Isso é dado ao conjunto de questões, tá bom? E isso não é escolhido antes de fazer a prova. Só depois que faz a prova e calcula a nota para fazer essa conta, só os concluídos do ensino médio que entram na conta, você faz essa curva, depois coloca as outras pessoas nesta curva. E por que a nota de matemática sempre é maior do que a nota de linguagens e a nota de linguagens principalmente? O ano passado, o ano de 2012, né? Falando ano passado, você vai ver esse vídeo daqui a 5 anos. Então, ano de 2012, a prova de ciências da natureza foi levemente mais fácil e a de humanas foi um pouco mais difícil, então elas ficaram mais ou menos com a mesma dificuldade. Então a distância fica de matemática para linguagem. Por que linguagem gera uma nota maior? Como linguagem tem alguns cálculos que o pessoal tem mais dificuldade de fazer, a prova como matemática, tem cálculos e fica mais difícil de fazer, linguagem geralmente é interpretação, então as pessoas erram mais questões em matemática. Além disso, matemática é a última prova, então aquelas pessoas que não estão afim, deixa aquela prova para lá. E aquelas pessoas que estão muito afim, acaba sendo aquelas 10, 15 questões que chutam, a maior parte das pessoas deixa matemática. Então, vamos esquecer agora caminho, vamos imaginar que a nota fosse absoluta e colocar isso numa escala de desvio padrão, que é assim que o Enem vai calcular a nota. Em matemática, os alunos acertam, em 2012, acertaram entre 12, 13, 14 questões em média, os concluídos do ensino médio. Então eu acertei 12, 13 questões, fiz a média, 500, desvio padrão 500, de média 100, tá? Então quem fez 45 questões ficou numa distância bem grande, né, de quem acertou 13, 14. Já em linguagem, vamos deixar o 45 aqui, acertou 13, 14. A linguagem, que é a interpretação, a média de acertos é entre 21, 22 e 23. Então, uma média, para fazer 500, você tem que acertar mais questões. E a sua distância da média, olha, a distância da média em matemática é uma distância maior do que a distância da média em linguagens. Então, quem acerta 45 questões de matemática com nota maior, porque a distância é maior, do que quem acerta 45 em linguagens. Vamos imaginar, chutar um desvio padrão, vamos dizer aí que acertaram 13 foi a média de matemática e o desvio padrão é 9.
Não é um desvio de verdade, porque a nota é dada ao caminho, mas só para vocês entenderem o desvio padrão, 13 fez 500, mais 9, então dá 22, né? 22 fez 600, um desvio padrão, mais 9, 31. 31 fez 700, mais 9, 40, fez 800, mais 9, 49, fez... Não fez, porque só dá para fazer 45. Então nunca chega a 1000, nunca chega a 0 a nota, porque a nota é desvio padrão. Vou dar alguns exemplos para que, se você fizer aí a prova 2012, vocês podem procurar também minha coluna no Portal IG. No Portal IG eu tenho uma coluna lá em Educação, que você vai encontrar todos esses dados. Mas vou dar alguns exemplos se você fizer a prova. Quem acertou 35 questões em 2012 ficou em matemática com uma nota próxima a 780. Perto de 700 em ciências da natureza e ciências humanas. E em linguagem perto de 630. Quem acertou 30 questões em matemática em 2012 ficou com uma nota próxima a 720. Em ciências da natureza e em ciências humanas, perto de 650. Em linguagem, perto de 600, 605. Quem acertou 25 questões em matemática em 2012, 650, próximo a isso. Em ciências da natureza e ciências humanas, entre 580 e 620. E em linguagens, próximo de 570. 15 para cima, 20 para cima ou 20 para baixo. E a certificação do ensino médio, você lembra que para você ter certificação, você tem que ter mínimo de 500 na redação e mínimo de 450 em cada uma das 4 provas. No ano de 2012, quem acertou perto de 13 questões, das 15, conseguiu fazer 450 em matemática. Quem acertou 14 questões em ciências da natureza e ciências humanas fez 450 ou mais em ciências da natureza e ciências humanas com 14. E em linguagem, com 16, 17 questões, fazia 450. Certificação nem é tão difícil assim. Obrigado, gente. Um beijo. Curtam o canal Enem.